Aqui vai uma verdade. Algumas coisas doem de ouvir, mas o silêncio sobre elas custa caro. Toda semana, atendo mulheres mais velhas que não sofrem por algo raro, e sim por hábitos diários que pareciam inofensivos. E se eu dissesse que a forma como você pratica o autoprazer depois dos 60 pode desregular hormônios, sobrecarregar o assoalho pélvico e roubar sua vitalidade? Eu sou a doutora Rachel Bennett, médica em saúde da mulher há mais de 30 anos, ajudando milhares a viverem mais, melhor e com confiança. Não julgo, protejo. Quando ninguém fala, alguém precisa falar. Fomos ensinadas que masturbação é segura e privada. Mas há um paradoxo. Após os 60, o que antes sustentava sua energia pode começar a drená-la. O gesto que trazia alívio pode virar fonte de cansaço, desconforto e até problemas pélvicos. E pior, você talvez só note quando os sinais se acumulam. Neste guia, vou mostrar os 5 erros mais perigosos que mulheres maduras cometem hoje. Não são deslizes, são riscos da idade que podem bagunçar hormônios, irritar tecidos, aumentar inflamação e desorganizar sua saúde por dentro. A boa notícia? São evitáveis quando você sabe o que observar. Aos 60, 70 ou 85, não é sobre vergonha, é sobre clareza e controle. Fique comigo, porque o primeiro erro é algo que muitas acima de 60 fazem e pode estar reduzindo sua sensibilidade sem você perceber, certo? A maioria de nós cresceu acreditando que a masturbação é um ato seguro, íntimo e que acompanha a vida inteira sem necessidade de ajustes. Porém, existe um paradoxo que quase ninguém comenta. Depois dos 60, aquilo que antes favorecia sua vitalidade pode começar a drená-la. O que antes trazia alívio pode hoje estar por trás de cansaço, desconforto na relação, oscilações hormonais e até complicações no assoalho pélvico. E o mais perigoso é que esses efeitos podem se acumular de forma silenciosa por meses ou anos, sem um sinal claro, até que o corpo cobre a conta. Neste guia, vou revelar os 5 erros mais perigosos que mulheres maduras estão cometendo agora. Não são deslizes triviais. São riscos específicos da idade que podem desregular hormônios, irritar tecidos, elevar a inflamação e perturbar sua saúde de dentro para fora. A parte encorajadora é que tudo isso é evitável quando você sabe o que observar e como ajustar. Minha promessa é simples: clareza sem julgamento, com orientações práticas para recuperar sensibilidade, energia e confiança. Fique comigo, porque o primeiro erro é mais comum do que parece e costuma passar despercebido por anos. Antes de entrarmos no primeiro erro, se proteger sua saúde ao envelhecer é uma prioridade, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber conteúdos feitos para mulheres acima dos 60. Se este tema já está fazendo sentido para você, escreva o número 1 nos comentários, para eu saber que estamos juntas e para guiar os próximos vídeos com o que mais importa para você. Vamos seguir, porque o próximo ponto é um dos mais comuns e costuma passar batido por anos. Muitas mulheres me perguntam em voz baixa: doutora, ainda é ok ver pornografia na minha idade? A pergunta não é estranha, é essencial. O que entra pelos olhos e a frequência com que entra não mexe só com a mente. Influencia hormônios, excitação, autoconfiança, sensação de conexão e até a saúde do cérebro a longo prazo. O ponto não é pornografia em si, e sim o design do conteúdo moderno, rápido, agressivo, com cortes constantes e estímulos simultâneos. Esse pacote hiperintenso atropela o sistema de dopamina, sobretudo após os 60. Aos 25, o cérebro se recupera mais rápido. Aos 65, a química muda. O que antes dava prazer pode passar a deixar você indiferente, irritada ou dependente do excesso. Visual. É comum ouvirmos: só consigo me excitar se assistir, ou termino ansiosa e em baixa. Isso não é falha sua.
É biologia sob sobrecarga. Com o tempo, o cérebro responde menos a sinais gentis e o corpo parece desligado. A cabeça se agita, mas o corpo não acompanha. Além disso, quando o prazer passa a depender de algo externo, perde-se um pedaço da autonomia. E depois dos 60, com hormônios mais sensíveis e energia que demora mais a se recompor, o custo aumenta. Para quem ficou viúva ou não tem vida sexual ativa, a tela pode virar substituto de vínculo. Só que nenhuma imagem traz a segurança emocional do toque real. Muitas mulheres escorregam para o uso por tédio, solidão ou tristeza, não por desejo. Sem culpa, ninguém ensinou como o cérebro feminino muda com a idade. O que funcionava aos 40 pode não funcionar aos 70. O critério é simples. Se meia hora ou 2 horas depois você se sente vazia, cansada, desconectada ou insatisfeita, vale repensar. Você merece algo que nutra, não que drene. Experimente uma pausa de 1 semana. Em vez de telas, explore o toque com atenção. Sem meta, sem pressa, apenas sensação. É normal parecer diferente no início. Muitas relatam mais sensibilidade, melhor lubrificação e humor mais estável em pouco tempo. Se parar de vez parecer grande demais, reduza a intensidade. Escolha conteúdos mais lentos. Evite trocar de vídeo e nunca pratique sem real excitação. É aí que o corpo transforma em hábito mecânico. Técnicas de respiração e foco durante o autotoque ajudam a religar mente e corpo. E se pornografia não desperta interesse para você, ótimo. Imaginação e fantasias internas costumam ser alternativas mais suaves e alinhadas ao que o corpo consegue acompanhar. Uma história rápida: Bárbara, 68 anos, usava vídeos quase diariamente e achava que isso mantinha a forma, mas estava exausta, dormindo mal e com secura vaginal. Em 2 semanas, ao reduzir a tela e adotar toque lento e consciente, ela disse: "Sinto meu corpo vivo de novo, doutora. Não é milagre. É remover o entorpecimento e voltar a ouvir o corpo. Se isso ressoou, preste atenção ao próximo. Erro. Ainda mais comum, ele rouba sua energia e costuma ser colocado na conta da idade, quando na verdade é só hábito. Uma das verdades menos compreendidas depois dos 60 é o quanto o corpo precisa de descanso. Não só de treino ou estresse, mas também da própria excitação. Vejo isso sempre no consultório. Mulheres chegam cansadas, com sono fragmentado, energia baixa e humor irregular, mesmo com exames normais e boa alimentação. Quando pergunto com gentileza sobre a frequência de masturbação, muitas se surpreendem por nunca terem considerado essa variável. Masturbar-se não é o problema. O ponto é a cadência e a recuperação. Aos 30, o sistema hormonal e nervoso reseta rápido. Após a menopausa, esse ciclo desacelera. Depois do orgasmo, há mudanças que podem incluir aumento de prolactina e um período de queda de disposição. Nas décadas mais tardias, essa curva pode levar mais tempo para voltar ao equilíbrio. Se a prática vira diária ou quase diária, sem escutar os sinais do corpo, instala-se uma depressão crônica, desejo em queda, secura e sensibilidade alterada, sono leve, irritabilidade e névoa mental. Muitas atribuem isso apenas à idade, mas ao reduzir a frequência e dar espaço entre uma sessão e outra, observam melhor em foco, humor, motivação e qualidade do sono. Em vários casos, a repetição não vem do desejo genuíno, e sim do hábito ou para lidar com solidão, tédio ou ansiedade. Nesses contextos, o alívio rápido cobra um preço, mais cansaço depois. Uma paciente, vamos chamá-la de Jane, 72 anos, dizia ter perdido o brilho. Dormia 8 horas e acordava exausta. Descobrimos que ela se masturbava todos os dias, às vezes 2 vezes, por puro tédio. Propus 2 semanas de pausa relativa. Não zerar, mas descansar o sistema. Em 14 dias, ela relatou mais energia, sono profundo e, o mais importante, desejo mais claro e presente.
Não há número mágico, mas como regra geral para 60 plies, recomendo ficar entre 2 e 3 vezes por semana, apenas quando o corpo realmente pedir. Se houver sensação de drenagem, sensibilidade dolorida ou excitação forçada, isso é um pedido de espaço. Recuperação não é fraqueza, é sabedoria. Menos frequência tende a trazer mais potência. Sensibilidade aumenta, orgasmos se tornam mais plenos e a conexão com o próprio corpo se aprofunda. Se decidir testar, faça um experimento de 2 semanas. Pratique só nos dias em que houver desejo claro. Anote como acorda, como dorme e como está o humor. E atenção! Se o próximo erro estiver presente, nenhum ritmo saudável compensa, porque ele atinge um ponto delicado da sua saúde íntima que quase ninguém cuida no dia a dia. Vamos a ele. Com décadas de prática, fica impossível não enxergar um padrão. Muitas mulheres só pensam no assoalho pélvico e nos tecidos vaginais, quando a dor, o ardor ou a perda de controle urinário batem à porta. Esse conjunto de músculos e estruturas sustenta bexiga, útero e intestinos e influencia diretamente prazer, continência e qualidade de vida. Após a menopausa, os tecidos tendem a ficar mais finos, mais secos e menos elásticos, o que significa que não se recuperam tão bem de fricção ou pressão. É aí que hábitos automáticos começam a cobrar um preço. Pressão intensa, longas sessões de edging ou masturbar-se sem excitação suficiente e sem lubrificação. Esses padrões sobrecarregam o assoalho pélvico e favorecem microirritações e inflamação em tecidos delicados. No começo, os sinais são sutis: um incômodo pélvico, um escape de urina ao tossir, ardor depois do ato, orgasmos mais fracos ou sensações alteradas. É comum culpar a idade, mas muitas vezes são alertas de que o corpo precisa de ajustes. Lembro de Glória, 66 anos, que relatava dor na intimidade. Não havia achados alarmantes nos exames, mas sua rotina era a mesma havia décadas. Rápida, com pressão firme e quase mecânica. Mudamos uma coisa de cada vez, desacelerar, abrir espaço para a excitação natural, usar um lubrificante de qualidade e focar na sensação, não na velocidade. Em 1 mês, o incômodo arrefeceu. Em 2, o prazer voltou a ser confortável. Não é frescura, é respeito a um sistema que envelhece e precisa de cuidado. Se você pratica por hábito sem real desejo, isso tende a criar tensão involuntária no assoalho pélvico. Se dispensa lubrificação, o atrito irrita. Depois dos 60, isso é inegociável. Forçar o clímax quando o corpo não está pronto pode alterar fluxo sanguíneo local e função muscular. Cuidar da base não reduz o prazer, geralmente o aprofunda. Oriente-se por um protocolo simples. Permita tempo para a excitação, use um lubrificante morno e gentil, evite apertar os músculos com força e esvazie a bexiga ao final para diminuir o risco de infecções urinárias. Pense no seu assoalho pélvico como o alicerce de uma casa histórica. Com manutenção correta, permanece sólido. Sob estresse constante e sem atenção, começam as fissuras. Não espere os sintomas ganharem volume. Trate seu corpo como o patrimônio precioso que ele é, com informação, não com medo. Muitas mulheres chegam dizendo: estou sendo cuidadosa, reduzi a frequência, estou mais gentil, mas continuo sem sentir vida lá embaixo. Quase sempre faço uma pergunta simples. Durante o autotoque, seu corpo se mexe ou você fica totalmente imóvel na mesma posição de sempre? Ficar estática por anos parece detalhe, mas não é. Depois dos 60, a circulação perde eficiência. Natural, sem sinais de movimento. O fluxo sanguíneo pélvico diminui e a sensibilidade acompanha. O resultado é um ciclo de passividade corporal. Menos sangue, menos sensação, menos resposta. Isso pode enfraquecer a excitação, reduzir a força do orgasmo e até contribuir para disfunções do assoalho pélvico. Lembro de Roberta, 71 anos, viúva. Desejo preservado, mas rotina fixa.
sempre deitada de costas, sem mudança, às vezes até cochilando logo depois. O ato virou tarefa. Propus ajustes mínimos, elevar os quadris com travesseiros, balançar suavemente a pelve, alongar as pernas, ativar coxas e glúteos. Também incluí 5 a 8 contrações leves do assoalho antes e durante o toque. Em algumas semanas, ela voltou sorrindo. Desta vez a luz acendeu. Seu sistema sexual é um conjunto. Nervos, hormônios, músculos, sangue, postura e respiração. Ao ficar completamente parada, o corpo aprende a responder pouco. Pequenos movimentos reensinam a presença. Um passeio curto antes, respirações. Mais profundas, um ajuste de inclinação, um leve giro de quadris. Isso não é transformar prazer em treino, é consciência. É lembrar que não existe só a mão, o corpo inteiro participa. Comece com 3 passos simples. Eleve os quadris, balance a pelve sem pressa e faça contrações suaves para acordar a região. Se tinha virado rotina, isso recoloca o corpo na conversa. E mesmo que você já esteja mexendo, há outro erro, que passa sem alarde. E não tem a ver com músculo, e sim com o que está por dentro do coração. É lá que muitas respostas se escondem. Sempre digo que o corpo não mente. Podemos ignorar sinais, empurrar desconfortos ou nos distrair, mas o que não é elaborado emocionalmente acaba aparecendo no físico. Isso acontece muito com mulheres que recorrem à masturbação não por conexão ou desejo, mas por consolo, fuga, silêncio quando a solidão aperta. Em consultório, escuto confissões sussurradas. Doutora, às vezes nem estou excitada. Eu faço para sentir algo, ou para não sentir nada por alguns minutos. Reconheço esse silêncio no olhar de viúvas, no cansaço de cuidadoras, na rotina que encolheu depois de perdas e aposentadoria. Ninguém nos ensinou que é permitido sentir tristeza, luto ou vazio. Então, o apetite emocional vira hábito, solitário. O problema é que, quando o ato vira anestesia, ele rouba a presença. O gesto que antes simbolizava a vida vira mecânico, um alívio curto que amplia a sensação de vazio no final. Penso em Helen, 74, professora aposentada, 7 anos sem o marido. Os dias se misturavam. Ela se masturbava quase diariamente, não por excitação, mas para atravessar a noite. Quando perguntei como se sentia depois, ela parou. Vazia e mais, cansada. Vazio é a palavra que mais escuto nessa dinâmica. Usado assim, o ato não nutre, entorpece. A boa notícia? Você não está quebrada e nem tarde demais para se reconectar. O que buscamos não é só descarga, é sentido, é intimidade. E isso começa pelo modo como você se trata. Se perceber que está evitando sentir algo, pause antes de começar. Pergunte: o que está vivo em mim agora? É solidão, tédio, ansiedade? Nomear a emoção por 60 segundos pode transformar o momento de fuga em reconexão. Se ainda decidir seguir, faça conscientemente. Respire fundo, convide o corpo inteiro, comece devagar. E se perceber que a sensação é de entorpecimento, pare. Cuide de si de outra forma, como um banho morno, uma ligação ou um breve alongamento. As mulheres que aprendem esse pequeno ritual não recuperam só a vitalidade sexual, recuperam um pedaço de si. Passam a caminhar com mais leveza, mais alegria e mais vínculo. Se existe um fio que conecta todos esses pontos, é simples. O maior erro é ignorar o que o corpo vem dizendo. Ninguém está fazendo errado de propósito. Muitas apenas repetem o que sempre funcionou, sem perceber que depois dos 60, o corpo é outro. Responde diferente, pede outras coisas e se comunica de um jeito mais sutil. O que antes trazia alívio pode hoje aumentar o cansaço. O que antes dava prazer pode agora deixar um vazio. Falamos sobre o excesso de estímulo visual que entorpece a sensibilidade,
a frequência sem recuperação que drena energia, os hábitos que irritam o assoalho pélvico e os tecidos, a imobilidade que reduz circulação e sensação, e o uso do ato como anestesia emocional que amplia o vazio no final. Nada disso é para culpar você. É para devolver poder, adaptar, observar e escolher com consciência. Seu corpo não desistiu. Ele está pedindo para ser ouvido de outro jeito. Penso na minha mãe, uma mulher reservada da sua geração. Queria ter tido essa conversa com ela, antes. Queria que alguém lhe dissesse: você não é menos mulher por precisar de coisas diferentes agora. Você só está em outra fase. E isso pode ser sabedoria, se você ouvir. É o que desejo para você. Não perfeição, mas um retorno à escuta. Comece pequeno. Mais tempo para excitação, mais presença e menos piloto automático. Um pouco de movimento e a pergunta certa antes de começar. Para facilitar, use um check-in rápido no dia a dia. Ao acordar, como está sua energia? À noite, como dormiu? Durante o toque, houve lubrificação e conforto? Como ficou seu humor depois? Mais estável ou mais vazio? Esses sinais são a sua bússola. Com pequenos ajustes e atenção consistente, algo começa a mudar. De forma estável, honesta, poderosa. Você tem tempo, experiência e a chance de construir uma relação com o seu corpo que honre de onde veio e para onde ainda quer ir. A maior lição que levo como médica e como mulher é simples. Vitalidade não se perde com a idade. Se preserva com consciência. Seu corpo é seu aliado mais antigo. Atravessou tudo com você. O gesto mais profundo de respeito nesta fase da vida é aprender a ouvir sua linguagem e responder com cuidado. Qual mudança pequena você vai testar nas próximas 2 semanas? Conte nos comentários. Sua experiência pode iluminar o caminho de outra mulher. Se este guia ajudou, compartilhe com uma amiga, irmã ou parente que precise dessa conversa. E inscreva-se para receber mais conteúdos pensados para mulheres acima, dos 60 que querem viver com mais força e saúde.